Hoje nós vamos falar de... o nosso tema de hoje é o seguinte, é o que eu vou usar. Eu já falei para vocês que eu tenho uma característica. Se alguém chegar e falar assim para mim, Kátia, vamos numa festa? A primeira coisa que eu penso é que roupa que eu vou usar, tá? E eu já disse que as mulheres não dominaram o mundo, acho que eu falei isso a semana passada. As mulheres não dominaram o mundo porque ainda não escolheram a roupa para usar num evento como esse, tá? O dia que a gente escolher a roupa, a gente domina o mundo. Tadinho dos homens, né? Então, eu quero falar sobre o que a gente usar nas circunstâncias, né? Não necessariamente é que roupa que nós vamos usar. Então, como eu sempre gosto de ir lá na raiz, porque tem muita gente que de repente está ouvindo e não sabe o começo da história. Às vezes o começo da história é muito óbvio para nós, para algumas de vocês, mas tem gente que não sabe. Então, eu vou começar a falar de Davi, que Davi, ele era um pastorzinho, ele era o filho caçula da família, e ele era o renegado, sabe? Assim, ninguém botava muita fé nele. Tanto que ele não era chamado para exército nem nada. Ele ficava lá cuidando das ovelhas dele e Deus resolveu ungí-lo como rei. Então, tem toda a história dele, é muito legal, porque aí Deus mandou o profeta lá na casa dele e disse que o futuro rei de Israel ia estar lá. E o que acontece? Só não passou todos e Deus falou para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. Aí quando chega na hora, o pai falou assim, não, mas tem um outro lá, mas não vai ser esse. Diz que era ruivo, então diz que ruivo é feio. A gente acha ruivo tão bonito, né? Mas para aquela época acho que era feio, porque era um dos defeitos de Davi, que ele tinha 17 anos, era pequenininho e ruivo, né? E mesmo assim, ele foi ungido rei e continuou no pasto lá. Então, isso é só um rabisco para a gente saber que aí os irmãos dele, né, eram 7 homens, né? E os irmãos dele foram chamados para a guerra e estava vindo um gigante. Golias era uma raça de pessoas que eles eram muito grandes. Golias tinha mais de 3 metros de altura, tá? E Golias estava enfrentando o povo e dizendo que ia matar todo o povo de Israel. Primeiro, Davi já tinha sido ungido rei. Mas não é porque ele foi ungido rei que ele já foi e assumiu o posto dele, tá? Ele foi ungido rei e como ele tinha, né? Ele era o renegado da família, ele continuou no campo cuidando das ovelhas, certo? Ele era um cara tão responsável que quando o pai dele, os irmãos dele estavam na luta e quando o pai dele falou Davi, vai lá levar lanche para os seus irmãos. Acho que o primeiro delivery da Bíblia foi Davi, né? Que ele foi foi fazer uma entrega rápida. Acho que ele era motoboy, mas naquela época não tinha moto. Era um ovelha boy, eu acho que ele era, né? E ele foi levar lá o lanche para os irmãos. Mas é muito legal, porque ele primeiro arrumou uma pessoa para cuidar das ovelhas e foi entregar o lanche. Quando ele chegou lá, é aí que nós vamos... Ele chegou lá e perguntou, o que está acontecendo? Disse que ele levou pão, queijo, acho que foi aí que começou os hambúrgueres, né? Que é carne, pão, peixe, essas coisas, né? Queijo. Quando ele chegou lá, ele perguntou, o que está acontecendo? E aí todos diziam que tinha um gigante enfrentando. E eu gosto de colocar isso aqui. Davi era pequeno, ele tinha 17 anos, ele nunca tinha entrado numa luta, e ele olhou e ele nunca chamou o gigante de gigante, tá? Ele não enfrentou o problema dele achando que o gigante era maior do que ele. Então, eu só vou fazendo umas perguntinhas hoje durante o nosso papo. O que é que você está chamando de gigante? Qual é a questão da sua vida que você está supervalorizando, tá? Vocês sabem que o povo de Israel, eles tinham o hábito de fazer a circuncisão, que era, que chama... que até hoje faz nos meninos, que tira o prepúcio lá, como é que chama? Ah, esqueci como é que chama. Mas é aquele negócio lá, né? No pipi dos meninos, quando os meninos nascem. É isso aí, tira a pelinha lá, né? E o judeu faz a perafimose. A circuncisão, a fimose. É isso aí, a fimose, tá? Que hoje faz. Mas naquela época só os judeus faziam. E aí o que acontece com todos os homens que não tinham a circuncisão, que não tinham feito a fimose, eles eram incircuncisos. Isso queria dizer o quê? Não eram do povo de Deus. Quando Davi olha aquele homem daquele tamanho, ele não falou, esse é um gigante. Não, ele falou, esse é um incircunciso. Ele já viu uma coisa que afastava aquela pessoa da graça do Senhor.
ele já viu que ele tinha uma desvantagem em relação a si próprio, né? Que Golias tinha uma desvantagem. Então, o que ele faz? Ele vira e fala: esse é um incircunciso, tá? Então, porque ele sabia que ele estava no time que vence. Então, eu pergunto para vocês têm certeza que nós estamos no time que vence? Ou quando aparece o problema, a gente se atemoriza e, como é que se diz? Enfia a viola no saco, né? Então, o que acontece? Essa história está lá em 1 Samuel, tá? No versículo 17, do capítulo 17, vai para frente. E aí, vocês não sabem o que ele fez. Saul pega e... Saul era o rei, tá? Que já tinha sido destituído e Davi ia... Mas Saul não sabia. Falam para Saul assim, ninguém quer ir lá, mas tem um moleque aí que vai. E ele vai, acho que Saul ficou com dó do moleque. Pegou a armadura de si próprio, e a Bíblia diz que Saul era um baita de um homão, diz que ele se sobressaía no meio dos outros homens, então ele era alto, diz que ele era lindo. E quando vão fazer a imagem dele, faz aquela barba assim. E eu acho que aquela barba é de homem bonito, porque a Rebeca, por exemplo, acha lindo. Então, todo mundo que usa aquela barba assim, ela acha um gato. E eu também. Então, eu acho que naquela época era assim, porque eles põem Saul sempre assim, né? E o Saul pega a própria armadura e dá para Davi. Só que não servia. Então, a armadura da Sayonara, da luta da Sayonara, jamais vai servir para mim. A minha armadura não vai servir para Teresa. A armadura da Teresa não vai servir para Cleide. A armadura da Cleide não vai servir para Dinair. Entenderam? Você tem que ter a sua armadura própria. E você, o problema é seu. É você que está colocado lá. Então, você vai estar chamando o seu problema de gigante? Qual é o problema que hoje você está com medo e chamando de gigante? Olha para o seu problema e fala: eu sou do povo de Deus. Esse problema já está vencido, porque do Senhor é a guerra. Tá? Ok. Continuando a história. E aí, o Davi chega para Saul e Saul, você tá vendo? O que ele fez? A armadura não servia, ele tirou a armadura, pegou uma funda, que é um estilingue, né? E um cajado, que era o que ele era acostumado, e ele vai. E o Golias, olha, aquele moleque pirralho, com aquelas coisas, ele começa a falar: você vem, eu sou um cachorro para você vir com um pedaço de pau? E olha a resposta que Davi deu para o problema dele. Então, eu quero falar isso para você. Qual é o seu problema e como você vai responder para o seu problema? Você vai fugir do seu problema ou você vai responder? Você vem com espada e com lança e com escudo, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Tá? Saberá todo esse povo que o Senhor salva. Então, a sua luta, às vezes, não é sua. É para que as pessoas vejam o poder de Deus agindo no sobrenatural. Você não vai vencer a sua luta com as coisas óbvias. Você vai vencer a luta pelo nome do Senhor. Aí eu vi o Cláudio Duarte, eu gosto dele, porque ele diz o seguinte, que Deus, parafraseando, né? Que Deus nem estava aí com essa história. Aí veio um anjo lá e falou assim: ô Senhor, ô Mestre, ô Pai, ô Deus, tem um pirralho lá embaixo que vai ter uma brincadeira lá, vamos olhar, mas só que ele disse que ele vai no seu nome. Aí Deus falou: epa, botou meu nome, eu tenho que entrar em ação. Não vou deixar o meu nome ser escarnecido, né? Então, isso é piada do Cláudio Duarte, tá? Mas eu não acho que é bem absurdo, não. Então, o que acontece? Chega para o seu problema hoje, para a sua luta, e encare que a sua luta não é sua. A sua luta não é uma coisa só para você. É para que aqui ele fala, saberá todo esse povo que é o Senhor que salva, não com espada, nem com lança. Saberá todo esse povo que o Senhor, do Senhor é a guerra. A guerra que você está enfrentando não é dos inimigos, não é dos principados. Não, gente, não é os outros, não é a sua cunhada, não é a doença, não é sua vizinha, não é seu marido, não é seu filho. Não, gente, não é. O seu inimigo não é nada disso. É uma situação para você se posicionar.
E isso pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro de você mesmo. Você pode estar com uma doença, você pode estar com um desânimo, você pode estar com problema de dinheiro. Eu sei lá qual que é a sua luta, mas se liga, se você tem um relacionamento com Deus e você tem um propósito na mão do Senhor, saiba que tudo isso vai ser um motivo, uma oportunidade das pessoas verem Deus entrar e agir. Porque se Davi tivesse ido com lança, com todas essas coisas, então ele era bom de luta. Não, porque Deus gosta de mostrar o impossível. Porque se os irmãos de Davi tivessem ido lutar, é porque eles são soldados, porque eles são armados, tudo bem. Então, o mérito não era para Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer mostrar, eu sou Deus. Então, a Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas do mundo, tá? E aí, vamos lá. Pulando um pouco da história de Davi, vamos correr lá para Efésios, que diz o seguinte, Efésios 6:10, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Se você pensa que você está lutando com a sua vizinha, com o seu marido, com o seu filho, não tá. Esquece, você já está em outro nível. Você não é um marionete, uma pessoa comum daí. Não, você está buscando a Deus e as coisas estão se levantando para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Então, a sua luta não é contra o sangue e a carne, isso aí que é pessoa. Sangue e carne são pessoas. A sua luta é contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então, eu te digo, quem são os dominadores desse mundo tenebroso? Aqueles que falam que agora ou você usa a máscara ou você vai morrer fulminado. Gente, um vírus mortal é protegido com aquele paninho sem vergonha na frente do nariz? Fala sério. Eu uso, porque obrigado. Se eu não usar, não entro no supermercado. Mas, hello! Será que a gente não consegue ver o tamanho da manipulação que tem em tudo isso? Então você vê, porque agora tem que botar o chip. Porque é para não usar mais dinheiro, tem que botar o chip. Gente, será? Vamos abrir os olhos e ver o que está acontecendo nesse mundo. Então, a nossa luta é contra os principados e potestades. Isso são os governadores do mundo, tá? Os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. E aqui vem o melhor. Nas regiões celestes. Então, enquanto você está aqui bonitinha na sua terra, aqui na terra, está acontecendo um monte de coisa em cima da sua cabeça. Para quem é novo de Bíblia, eu vou ter que contar. Para quem é velho de Bíblia, vai lembrar. O que acontece? Daniel faz um jejum de 21 dias e começa a pedir um negócio para Deus. Ele pede 21 dias. Depois de 21 dias que ele estava pedindo, ele recebe a resposta dizendo assim, a sua resposta foi enviada no primeiro dia que você orou. Mas o que aconteceu? O anjo Gabriel é o que traz a mensagem. Então, mandaram o anjo Gabriel trazer a resposta para ele. Só que até o anjo chegar até Daniel, tinha, tá? Na esfera, na área celestial, teve uma luta. Então, Deus teve que mandar o anjo Gabriel, o Miguel, para abrir caminho para o Gabriel passar. E Daniel lá pensando, meu Deus, a minha resposta não veio. Ele não sabia o que estava acontecendo até chegar a resposta. Então, muitas vezes você não entende o que está acontecendo, mas está acontecendo uma luta em cima de você. E eu vou falar um grande barato, um outro versículo que eu amo, que diz assim, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, você não vê, você acha que a sua vida está monótona, não acontece nada, você não imagina as coisas que você está sendo liberto, porque o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Tá? Então, a luta, porque o que acontece? O intuito é te afastar da sua fé, te afastar da graça, do conforto nos braços de Deus. Então, você vai ficar tendo provação e coisa direta para tentar desviar o seu foco. E a coisa mais terrível que pode acontecer na vida de uma pessoa é o medo. O medo te desestrutura, o medo tira a sua razão, tira a capacidade de raciocínio. Então, o que o inimigo não pode fazer, no seu racional, ele vai fazer te botando medo, tá? E agora vamos lá, continuando em Efésios, o que o Paulo fala? Que você tem que se vestir
com a armadura de Deus. Esse texto é muito conhecido, mas hoje, ó, tenho certeza que até as velhas de Bíblia aqui vai ter o seu... Que foi o que eu tive essa semana. Se preparem, meninas! Então, vamos lá. Nós temos que nos vestir com a armadura de Deus, tá? Tá lá, tudo em Efésios 6, tá? Vestir o 14. Vestir com a courar a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Como você vai se vestir com a verdade? Conhecendo a palavra de Deus, ok? E a couraça da justiça. Sabe o que é couraça? Aquele coletão assim, né? Da justiça. A justiça sua? Não, a justiça de Deus. Ok. Calçai os pés, né? Calçai os pés para proclamar o evangelho. Então, você tem que se vestir com a armadura de Deus. A armadura de Deus é o quê? A couraça da verdade, da justiça. E você tem que calçar os pés para levar o evangelho. Tá? Então, preparar os seus pés, proteger os seus pés dos pregos, das pedras do caminho, para que nada te impeça de falar o evangelho para quem estiver do seu lado, tá? O escudo da fé. Sabe o que é escudo? Ah, peguei um prato aqui, aí sei lá, que tá mais bonitinho. O escudo é aquilo que você vai pôr no peito e fala que protege dos dardos inflamados do inimigo. Sabe o que são dardos? Aquelas flechinhas inflamadas, quer dizer, pegando fogo, que vão atingir o seu coração. Quantas vezes as pessoas não conseguem te abater no racional e o inimigo lança coisas que vão magoar o seu coração. Isso é o quê? Pessoas que você ama, que vão falar coisas e ter atitudes que vão magoar você. Então, o que ele fala? Tenha o escudo da fé para proteger o seu coração dos dardos inflamados do inimigo, que vão atingir seu coração. O capacete da salvação. O capacete vai fazer o quê? Proteger os seus pensamentos. Proteger os seus ouvidos. O capacete não tira a visão, mas ele tampa o ouvido para você parar de ouvir o inimigo falando que você não merece, que você é um fracassado, que para você não tem jeito. Então, quando você tem o capacete da salvação, você tem consciência da salvação, você vai parar de escutar essas coisas e não vai deixar isso manchar a sua mente, atrapalhar o seu raciocínio, porque você vai saber, eu estou protegido pela salvação, tá? E a espada do Espírito. A espada é a Bíblia, tá? A espada do Espírito, que é a palavra, é a única coisa que você pode atacar. É como a palavra. Então, o que acontece? Porque a palavra é imutável. E quando você usa a palavra, tudo se rende. Até o diabo usa a palavra que ele conhece muito melhor do que eu e você, tá? Ele conhece a palavra que ele estava lá quando escreveu tudo. E ele usa as brechas na palavra para poder te desestabilizar. Então, você tem que ter a palavra aqui. Tem que ter a palavra aqui, sabendo para poder usar na hora certa. Então, a única coisa, quando alguma coisa estiver se levantando contra você, pega a palavra de Deus e é com isso que você vai atacar. Nem que seja na sua própria cabeça. Começa a lembrar as promessas que você tem. Tudo que a palavra diz que você é. Não escute o que a oposição diz de você. Escute e lembre o que Deus fala que você é. Deus fala que você é o filho amado, fala que você é herdeiro, que você tem o DNA dele. Então, naquela hora que você está desesperado, que as pessoas estão se levantando para te desanimar, põe o capacete da salvação e comece a usar a espada e fala com a sua boca para o seu ouvido escutar. Eu sou protegido, eu sou eleito, Deus me ama tanto que entregou Jesus na cruz para morrer por mim, é porque eu tenho valor, sim. Então, nunca se esqueça o que a Bíblia diz de você. Não escute o que o povão fala de você. Ah, porque esses crentes são todos retardados. Ah, porque a Flor de Lis é crente e matou o marido. Ah, porque o padre roubou dinheiro e ele era católico. Ah, porque não sei. Gente, larga isso. Isso aí é para desviar a atenção. O que a Bíblia diz de você? Ele fala assim, Tereza, Ana, você é minha filha amada. Tá? Eu tô contigo até a consumação dos dias. Tá? Não vou te deixar sozinha, não desanima. Gente, são essas coisas que nós temos que preencher a nossa cabeça. Não deixar vir de fora. Então, usar a palavra. E aqui diz, e orar sem cessar. Orar sem cessar é o quê? É passar fax direto, né? Para Deus, na circunstância que está no aperreio, passa um fax. Senhor, olha aqui, o que eu faço?
tá? Agradece, manda abençoar alguém. Gente, Deus é pai. Você não precisa de todo aquele protocolo para chegar na frente dele. Não precisa, ele é pai. Senta no colo e fala, ai, tô com medo. Ai, né? E aí, orar em todo tempo. E eu gosto desse versículo de Tiago que diz assim, ó. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é reconhecer o que ele fala e saber que tudo que ele fala é bem-vindo para sua vida, certo? E resistir ao diabo. E sabe o que vai acontecer? E ele fugirá de vós. Se você se sujeitar a Deus e resistir, o diabo sai batido, porque ele não pode com o poder de Deus. Ele não pode. E você está protegido com a armadura que Deus te deu para esse problema que você está vivendo hoje, que eu não sei o que é. E agora, se prepara. Palavra de sabedoria. Coisas importantes para o momento dessa semana. Hoje é 30 de agosto de 2020. Diz o seguinte. Vocês já viram bem uma armadura? Tá? A armadura, a espada, o colete, o escudo, protege só a frente. Essa aqui é a armadura de Deus, não é? Protege só a frente, sabe por quê? Deus não dá armadura para quem desiste e volta atrás, vira de costa e foge do problema. Deus está com você e Ele vai te proteger e Ele vai te capacitar enquanto você estiver de frente para o seu problema. Enquanto você estiver parado de frente, Ele não vai te abandonar. Ele vai te capacitar. Ah, mas Deus não ama? Ok, tá? Então você pode escolher se você vai à luta com a armadura ou se você vai correr pro chiqueirinho e ganhar um pirulito de Deus, tá? Lembra que meu marido sempre fala que eu gosto? Deus ama as crianças, mas trabalha com os guerreiros. Você quer fazer a diferença no mundo? Encare. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Passe o medo sabendo que você não está sozinho, tá? Então, e aí o que que acontece? Apocalipse 21:8 diz o seguinte. Vamos supor que na Bíblia, quem que você acha que não vai para o céu? Ah, prostituta, mentiroso, né? Gay, assassino. A lista dos que não vão. Ó, eu vou ler o versículo na íntegra, porque não sou eu que estou falando. Apocalipse 21:8 diz o seguinte. Quanto aos covardes, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, vírgula, a saber, a segunda morte. Aqui não fala de prostituto, nem de assassino, nem de ladrão, fala? Fala de covarde. Porque o covarde, ele não acredita que ele é um vencedor. E quem não acredita que é um vencedor é porque não provou do amor de Deus. Não provou do cuidado de Deus, tá? Então, isso aqui não é uma sentença, é uma conclusão. Se você é covarde, é porque você não sabe o Deus que você serve, você não tem intimidade com ele. Você nunca teve uma experiência para saber, ele já me livrou disso no passado e ele não muda, ele vai me livrar de novo. Isso é uma questão de intimidade, de você conhecer. De repente, Deus não fez uma coisa muito grande na minha vida, mas Ele fez na vida da Sayonara. E ela me conta, então Ele fez na vida dela, então Ele vai fazer na minha também. Isso é questão de intimidade. Então, o que acontece? Se você quer, eu não sei a luta que você tem hoje. Eu não sei qual é o inimigo que está se levantando. Primeiro, não chame o seu inimigo de gigante, não supervalorize o seu problema. Não supervalorize o seu problema. Saiba que você está no time que está vencendo e que a armadura quem te deu foi Deus. E que Ele está indo com você e Ele protege a sua frente para você ir de frente com o problema. Você nunca vai estar sozinho, porque Ele não te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Não vai ser agora. Então, eu não sei qual que é a sua luta. Não sei, reconheça. Assim como Davi. Eu não vou com armas, nem com lança, nem com nada. Eu vou em nome do Senhor. E se você declarar que você vai em nome do Senhor, o Senhor vai te revestir com essa armadura. E essa armadura protege a frente, porque atrás Ele está atrás. Nada vai te atingir, porque nas costas é Ele que vai estar atrás de você.
E a armadura ele te deu na frente para você enfrentar, tá? Então, cabe covarde. Quem é covarde é porque não conhece o Deus que serve. É porque não tem intimidade e acha que a Bíblia é mais um livro legalzinho, assim, de autoajuda, né? Não tem experiências. Então, hoje nós estamos numa situação no mundo que nós temos que fazer a diferença no mundo. Nós temos que nos posicionar. Como você vai se posicionar se você não conhece? Então, vai chegar uma hora que vão fazer que nem fazem na China e pergunta assim, ó, Cleide, você aceita Jesus ou eu vou matar você? Entendeu? Você vai negar que você é cristão ou eu vou botar fogo na sua casa? Tá? Nós somos protegidos, nós não passamos por isso, mas os nossos ataques são outros. Quantas vezes nós somos expostos silenciosamente a nos omitir a nossa fé, a omitir a nossa fé? Porque se você falar, você vai ser prejudicado. Então, o que acontece? O que é que vale a pena agora? Nós estamos na época da colheita. Se você olhar o livro de Apocalipse, olhar as profecias, lá desde Daniel, você vai ver os tempos. Agora está a hora de separar e você ser firme no que você é. E você só tem coragem de fazer a diferença se você sabe o time que você está lutando. Se você tem certeza de onde você está. E se você não tem a certeza, peça a Deus. Fala, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me mostra que eu estou do lado certo e que eu sozinho eu vou vencer, porque eu não estou sozinho, né? Porque nós somos mais do que vencedores. E aí em Romanos diz o seguinte, 8:30, não, Filipenses. Não, Romanos. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais dos que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro, que é Cristo. E em Filipenses, porque Deus é quem efetua em vós o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a vontade de se posicionar, o direito de você fazer a diferença, a capacidade de você influenciar o mundo, essa vontade foi Deus que deu. Se Ele deu a vontade, Ele vai efetuar ou realizar na sua vida, tá? E aí, nós vemos lá, terminando o livro de Filipenses, que é o nosso estudo com o versículo de Filipenses, que diz o seguinte, tá? Eu chamo esse versículo de síndrome do Superman. Mas como nós estamos falando para mulheres, síndrome da Mulher Maravilha, né? Que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas vamos ler antes. Eu posso ser provado. Eu posso ser injuriado. Eu posso ser menosprezado pelo mundo. Eu posso ser qualquer coisa. Paulo aqui, ele sofreu açoite, ele sofreu prisão, ele sofreu naufrágio, ele fala, eu posso passar tudo isso, porque Cristo me fortalece. Então, se você sabe que Cristo está te fortalecendo, tudo isso vai passar batido. E depois você sabe que você vai cantar o hino da vitória. Então, eu pergunto de novo a pergunta que eu fiz no começo. O que é que eu vou usar para enfrentar o meu problema hoje? Não é o que eu vou usar na festa. O que é que eu vou usar para enfrentar a minha situação hoje? A minha questão. Eu tenho uma decisão para tomar. Eu tenho uma pessoa que está contra mim. Eu tenho uma situação, eu tenho uma enfermidade, eu tenho um filho, uma mãe, um marido. Eu não sei o que é, eu não sei a sua luta hoje. Eu não sei se a sua luta também é você com você. Tá? Saiba, se você for em nome do Senhor, Ele se levanta, Ele protege você, Ele põe a armadura e Ele vai atrás. Você não vai estar sozinho. Amém? Amém, quer dizer, assim seja. E é isso que eu falo para vocês nessa semana. Eu não sei a luta de vocês. Às vezes a gente não sabe nem a nossa, porque hoje parece que está tudo bem e amanhã acontece alguma coisa. Mas seja qual for o problema que você tiver, lembre-se, do Senhor é a guerra. A guerra é do Senhor, não é nossa. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra as hostes espirituais. Então vamos deixar as hostes espirituais resolverem e nos fortalecerem. Ok? Amém.